Meus queridos irmãos, nós vamos refletir agora à luz do texto sagrado e Deus colocou no meu coração compartilhar com os amados irmãos o texto que encontra no livro de Salmos, é o Salmo 3. Ler esse texto nos ajuda a compreender de que nós cremos um Deus que salva, compreender sobre o Deus que salva, o Deus que intervém. Aliás, no Antigo Testamento, geralmente quando nós ouvimos alguma menção ao Deus que salva, esta salvação comumente não diz respeito apenas a uma salvação eterna, mas também diz respeito à intervenção do Senhor. O Deus que intervém, o Deus que toca, o Deus que abre portas, o Deus que lança luz, o Deus que enxuga as nossas lágrimas, o Deus que nos dá esperança, o Deus que salva. Então, diante das adversidades da vida, é interessante nos voltarmos para essa revelação da parte de Deus, porque esse texto tem muito a nos ensinar. Vamos então ler o texto de Salmos 3, número 3. O texto começa: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. É interessante compreender o contexto desse salmo. Esse é um salmo escrito pelo rei Davi. E Davi estava enfrentando uma situação de muita angústia, porque Davi já era velho, experimentado, rei de Israel por longos anos, e de repente há uma conspiração contra o reinado de Davi, e o cabeça dessa conspiração é Absalão, filho de Davi. E Davi teve que fugir do palácio para não morrer. Então perceba a situação, o contexto temerário em que se encontrava o rei Davi. Isso nos é narrado em 2 Samuel, a partir do capítulo 15. Mas é interessante que Davi, nesses primeiros 2 versículos do Salmo 3, ele nos traz alguns detalhamentos daquilo que ele estava sentindo, vendo e experienciando. Ele começa: Senhor, tem se multiplicado os meus adversários. São muitos os meus adversários. Ele diz: Deus, eles têm se levantado contra mim. Não só são muitos aqueles que se colocam de maneira antagônica a mim, mas eles têm se levantado contra mim. Muitos desses adversários dizem: não há salvação para ele em Deus. Isto é, eles proferiam maldições sobre Davi. Sabe quando alguém está conduzindo a sua vida e uma pessoa pragueja, lança maldição, diz assim: você não vai conseguir nada, você não vai alcançar nada. Davi estava passando por uma circunstância muito forte, muito difícil, em que pessoas íntimas dele, ou outrora íntimas, estavam se colocando contra a ele. Por exemplo, nós lemos em 2 Samuel, no capítulo 16, algumas dessas pessoas. Aitofel, que era um conselheiro de Davi, que o texto sagrado diz em 2 Samuel 16, 23, que quando Aitofel falava alguma coisa para Davi, era como se o próprio Deus estivesse falando, tamanha confiança de Davi a este homem, e ele foi um daqueles que conspiraram com Absalão para derrubar Davi. Nós vemos também Simei, que era da família de Saul. E vejam um cenário, irmãos: Davi fugiu às pressas do palácio, e Davi, cansado, sofrido com aquela situação, de repente se encontra com Simei, que fica do outro lado de um barranco e fica jogando pedras sobre Davi, e lançando sobre Davi maldições, e dizendo que Davi usurpou o reino, e falando mal de Davi. E aqueles que sabem a história do rei Davi sabem
que durante toda a sua vida, Davi foi fiel à família de Saul. O seu melhor amigo era filho de Saul. Quando Saul morreu e Jonatas morreu, Davi se colocou à disposição para descobrir aqueles que eram da família de Saul, para tentar tratá-los bem. Mas na situação de fragilidade de Davi, Simei, da família de Saul, lançava pedras e impropérios sobre Davi. O próprio filho de Davi queria matá-lo. Nos diz em 2 Samuel 17:3. Então Davi estava arrasado. E pessoas também distantes queriam destruí-lo, porque Absalão tinha um apoio de soldados e nem todos eram íntimos de Davi. Então vejam bem, Davi percebe: ó Deus, ergue uma oração. Meus adversários são muitos, eles estão se levantando contra mim e eles estão me amaldiçoando. Amados irmãos, quantas vezes nós temos os nossos enfrentamentos, que talvez não seja semelhante nos detalhes ao que Davi estava vivendo, mas certamente é semelhante no sentimento de que muitas vezes se levantam adversários, muitas vezes a situação está difícil, muitas vezes nós não encontramos alento, muitas vezes o sentimento é que nós estamos sendo oprimidos de todos os lados. Muitas vezes as pessoas se aproximam de nós, levantam falso testemunho, falam aquilo que não deveriam fazer e aplicam a nós uma palavra de desmerecimento, de diminuição, se não de maldição. E isso realmente afeta o nosso coração. Isso realmente atravessa a nossa alma. São momentos de tribulação, são momentos de dor, são momentos de lágrimas. E Davi estava aqui, passando por este momento, e expressa isso nesse salmo, que é uma oração ao Senhor. Mas Davi não só relata o seu sentimento, mas ele continua na oração ao Senhor. E nós vamos ler o versículo 3, porque esse versículo expressa a confiança que Davi tinha em Deus, porque embora possamos passar por momentos de grande adversidade, nós não devemos permitir que essas adversidades arranquem de nós a nossa confiança no Deus Altíssimo. Versículo 3, Davi diz: porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Vejam bem, Davi apresenta a sua dor. Ó Deus, são muitos os adversários. Senhor, eles estão se levantando contra mim. Deus, as maldições estão me alcançando a partir da boca dessas pessoas. Mas Davi continua e diz: porém, todavia, contudo, entretanto, há aqui um contraste, amados irmãos, e é preciso perceber esse contraste. Porém, tu és, Senhor, o meu escudo, isto é, tu és a minha proteção. Davi confiava que a sua proteção estava em Deus, embora numa situação extremamente delicada, embora fugindo para não morrer, embora no momento de fragilidade, todos nós muitas vezes passamos por momentos de fragilidade e dor, nós aprendemos à luz desse texto, nós devemos confiar no Senhor, manter nossa confiança em Deus, entender que Ele é o nosso escudo. É o Senhor que nos protege. É o Senhor que abre portas e fecha portas. É o Senhor que é soberano. Tu és, Senhor, meu escudo. Noutras palavras, tu és, Senhor, Davi reconhecia a minha proteção. Davi continuava e dizia: tu és, Senhor, a minha glória. Isto é, o meu valor está no Senhor. É interessante sempre nos lembrarmos, ele abrira mão do reinado
para manter a sua vida. E nesse contexto, Davi diz: Senhor, tu és a minha glória. A minha glória não é o reino de Israel, é o Senhor. A minha glória não é o meu poder, a minha influência, é o Senhor. Nas situações em que as coisas se fragilizam, é importante nos lembrarmos que a nossa glória está no Senhor. Todas as coisas são passageiras, todas as coisas são frágeis, todas as coisas se corrompem, mas a nossa glória, nosso valor deve estar fundamentado em Deus. Tu és, Senhor, aquele que exalta a minha cabeça. Davi estava num momento de humilhação. Imaginem vocês, aquele homem da família de Saul praguejando, lançando pedra, e Davi saindo, e num cenário de humilhação. Isso foi tão forte que incomodou um dos soldados de Davi, porque alguns homens fiéis acompanharam Davi, e esse homem olhou para Davi e disse: Senhor, meu rei, como é que o Senhor permite que este homem fique fazendo isso com o Senhor? Porventura o Senhor não poderia me dar uma ordem e eu mataria esse homem imediatamente? Mas Davi disse: não toque nesse homem. E lidou com aquela humilhação. Mas ao mesmo tempo, no seu coração, havia a compreensão que é o Senhor que exalta a nossa cabeça. Já ouviram a expressão: os humilhados serão exaltados? Em Deus está a nossa convicção. É claro que nós vivemos no mundo, no cenário, e é bom para qualquer um de nós receber um elogio, receber uma palavra que de certa forma nos exalte, nos alegre, nos enalteça. Isso é natural, mas como cristãos nós devemos compreender que aquele que exalta a nossa cabeça é Deus, porque é o Senhor que diz: levanta-te e anda. É o Senhor que nos diz: tem um projeto para a sua vida. É o Senhor que nos diz que o Senhor tem pensamentos de paz, de bênçãos sobre nós. É o Senhor que nos leva a lugares altos. É o Senhor que nos permite experiências que muitas vezes, quando paramos para pensar, pensamos: meu Deus, eu estou aqui, que grande bênção, que grande privilégio. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia. Tu tens exaltado a minha cabeça. Davi, ainda dentro dessa convicção, dessa relação com o Senhor, fala no versículo 4: clamei ao Senhor e Ele me ouviu. A Bíblia nos orienta, nos incita, nos impulsiona: orai sem cessar. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Qualquer pessoa que quebrantada, lançada aos pés do Senhor, que o busca de todo o coração e que eleva uma voz, o Senhor se inclina, o Senhor ouve, o Senhor opera, o Senhor age, porque o nosso Deus é um Deus que ouve o seu povo, o Deus que salva. Vejam, Davi não estava isento de problemas, nós não estamos. Davi confiou, nós devemos confiar, porque o nosso Deus é o nosso escudo, a nossa glória, aquele que nos exalta, aquele que acolhe o nosso clamor. Mas Davi continua nesse salmo, e no versículo 5 e 6 nós lemos: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercam, que se puseram contra mim e me cercam. Davi, então, aqui expressa um sentimento de gratidão e de adoração. Eu me deitei, Senhor, e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Irmãos, é precioso esse princípio. Nos momentos de dores, de circunstâncias adversas,
em que a nossa atenção é captada pela dor. E nós nos focamos naquilo que está nos incomodando. É interessante, é precioso pararmos um pouco e mesmo em lágrimas, erguermos uma adoração a Deus e palavras de louvor e agradecimento. Ó Deus, eu estou passando por tantas dificuldades, Senhor, mas eu te louvo, Pai, porque eu creio que o Senhor vai intervir na minha vida. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor derrama sobre mim a tua graça, o teu amor e me dá uma possibilidade de salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, tu sabes que eu estou incomodado, tu sabes que eu estou angustiado, tu sabes que a dor é grande, mas eu não deixarei de adorar o Senhor, eu não deixarei de olhar a circunstância a partir dos olhos da fé, porque és tu que me sustentas, e se eu estou vivo, se eu dormi e acordei, é porque o Senhor tem me sustentado. Amados irmãos, o Deus que salva é o Deus que sustenta o seu povo e que intervém na vida e na história do seu povo. Por fim, queridos, Davi apresenta um clamor. E um clamor, de certa forma, convicto do agir de Deus. Levanta-te, Senhor, salva-me. Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes aos ímpios. Esta fala, irmãos, é uma fala pela fé. O problema ainda não tinha se resolvido. Ele está clamando a Deus. Senhor, tu podes agir, salva-me. Versículo 8, a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. É claro, queridos, que quando enfrentamos adversidades é natural buscarmos ajuda, é natural e aconselhável buscarmos ajuda, compartilharmos com um, compartilharmos com outro. Algumas pessoas oram por nós, outras intervêm mais diretamente. É muito natural isso. Mas o que aprendemos à luz desse texto é que mesmo as intervenções das pessoas que nos circundam, no sentido de nos ajudar, estas intervenções, mesmo elas, estão debaixo do agir de Deus, porque nós podemos nos tornar instrumentos nas mãos do Pai. E é isso que Davi percebe, porque ele compreende que o Senhor haveria de agir na vida dele e que essa salvação viria do Senhor, conquanto o Senhor usasse pessoas. Porque no momento de tribulação, Davi teve que enfrentar e lidar com pessoas que conspiraram contra ele, mas pessoas se mantiveram ali como amigo de Davi. Por exemplo, Itaí, 2 Samuel 15 nos diz que Itaí, um servo de Davi, ficou ao lado de Davi e saiu do palácio com Davi. E Davi disse: por que você me segue? Fique no palácio. E aquele homem disse: Senhor, onde tu fores eu irei, eu vou ficar ao teu lado, Senhor. Davi teve ao seu lado Zadok e Abiatar, que eram sacerdotes do Senhor, que também se propuseram em acompanhar Davi, os sacerdotes. Mas Davi disse: voltem para Jerusalém, fiquem lá. Talvez vocês possam influenciar Absalão, talvez vocês possam mandar notícias para mim, para que eu não seja pego e assassinado. E aqueles homens foram fiéis ao Senhor primeiramente, e fiéis também naquela situação a Davi. Davi tinha ao seu lado Usai, que era seu amigo também um dos conselheiros do rei. E Davi pediu: Usai, vá lá para Jerusalém, se apresente a Absalão, se coloque à disposição para servi-lo. Vá lá, Usai, porque Aitofel, certamente, que era outrora o outro conselheiro de Davi, nos dará conselhos a Absalão, e esses conselhos talvez signifiquem a minha morte, e talvez você possa intervir e me ajudar. E Usai assim fez, mesmo correndo o risco de morrer ao chegar lá diante de Absalão. Esses homens e outros
que ajudaram Davi foram usados pelo Senhor. E Davi reconhecia isso, não que ele não reconhecia a ação dos seus amigos, porque a todos, no momento propício, quando a situação se resolveu, ele acolheu, ele abraçou, ele presenteou, ele louvou a Deus por essas pessoas, mas ele tinha compreensão que quem nos sustenta é Deus. É Deus que nos sustenta. A nossa confiança está em Deus. Porque o nosso Deus é um Deus que salva. Por isso, queridos irmãos, portanto, se você está enfrentando uma grande dificuldade, uma grande adversidade, lembre-se, você crer num Deus que salva. Mantenha-se confiante. Não deixe de louvar e de adorar o seu Deus. Compartilhe com seus irmãos, sim, porque nós queremos orar por você. Nós queremos interceder por você. Mas todos nós, como corpo de Cristo, nós discernimos que quem nos sustenta é Deus. E mesmo quando nós abençoamos alguém, a glória é de Deus. Porque é Deus que usa o seu povo, ou mesmo aqueles que são ímpios, segundo a sua vontade, para que o povo de Deus seja abençoado. Que este salmo tão bonito esteja em nossos lábios e penetre o nosso coração. Que nós possamos lê-lo ao longo da semana, porque ele é um alento nos dias da adversidade.